Fala galera, vamos para mais uma aula aqui falando sobre rochas e minerais. Gente, olha só, quais são os tipos de rocha? Como elas são formadas, certo? A gente vai começar a ver isso agora nas rochas. Então, primeiro ponto, nós temos aí as rochas magmáticas, certo? Você já deve ter visto o que acontece quando uma vela acesa, ela é inclinada sobre um pires. A cera da parte de cima da vela, próxima à chama, ela derrete. Então, ao derrubar essa cera sobre o pires, ela esfria e se solidifica, voltando a ser uma cera sólida, certo? Então, isso é um acontecimento muito semelhante no que vai envolver o magma, certo? Então, o que são rochas magmáticas? As rochas magmáticas, elas se formam a partir da lava vulcânica. Essa lava, que é o magma derramado na superfície, ela se esfria e torna-se sólida. Exemplo, basalto, o solo da terra, a rocha, pedra pumice, certo? O granito. Então, nós temos aí algumas imagens de rochas magmáticas, certo? E à medida que essa lava expelida ela vai sendo esfriada, ela vai endurecendo, se transformando em uma rocha chamada rocha vulcânica. Então, magma ele é formado por rochas derretidas, certo? Pode ser expelido pela cratera de um vulcão e nesse caso é denominado a lava, tá? Aí nós vamos passar para os minerais. O que são os minerais? Os minerais, gente, são substâncias químicas, tá? Geralmente sólidas, encontradas naturalmente na Terra. São compostos pela união de vários tipos de elementos químicos, o silício, oxigênio, alumínio, cálcio, ferro e etc. Para identificar o mineral, são analisadas algumas propriedades como a cor, a dureza, o tipo de cristal, o brilho, a transparência e outros fatores. O granito é formado basicamente por quartzo, feldespato e mica. Ou seja, o que é que tem a ver as rochas e os minerais? As rochas são formadas por minerais. Exemplo de uma rocha magmática é o granito, usado para revestir pias, pisos, certo? Se a gente observar o granito de perto, a gente vai ver que ele é formado por muitos cristalzinhos. Uns pretos, outros são marrons, outros são meio assim, esbranquiçados. Cada um deles é um tipo de mineral diferente. Então, os minerais são as substâncias naturalmente presentes na crosta terrestre. As rochas são formadas por um ou mais minerais. O granito, por exemplo, é uma rocha formada por 3 minerais, tá? Cristais pretos do mineral que a gente chama mica, os cristais marrons ou cinzentos do mineral feldespato e os esbranquiçados que é do mineral chamado quartzo. Outro exemplo de rocha magmática é o basalto, que é aquela rocha preta usada para pavimentar calçadas. Vocês sabem qual é, né? Beleza? Então, olha só. Os minerais, ou mineral como quartzo, é usado para fabricar o vidro, lente de óculos, microscópio, rádio, televisão, relógio, entre outros. A mica é um bom isolante de calor e eletricidade também. Por isso ele é utilizado no ferro elétrico, aquele ferro de passar roupa. A argila é um material resultante da desintegração de algumas rochas, como o feldespato, pela água da chuva. A argila é o que vai fazer o barro, né? O que vai compor a cerâmica. Nós temos aí alguns exemplos de minerais. E vamos passar agora para as rochas sedimentares. Olha lá, quando uma rocha está exposta a fatores ambientais, atmosfera, água, variação de temperatura, substância produzida por certos seres vivos, ela pode sofrer intemperismo. Ou seja, alteração que vão transformar um material duro, tá? E pesado, coeso. É um material fragmentado e de diferente rocha original. Os pequenos fragmentos, ou seja, os pequenos grãozinhos, eles são
denominados sedimentos. Podem ser carregados para outros lugares através da ação do vento, da chuva, de rios, mares, por exemplo. Esse transporte a gente pode chamar de erosão. A areia, por exemplo, é formada principalmente por sedimentos provenientes do desgaste do quartzo. Então, a rocha sedimentar vai ser formada por grãos de outras rochas que vão se depositar em camadas onde elas vão ficar sólidas, elas vão se solidificar. Esse processo de formação é bem lento, através da chuva, por ações de muitos anos, certo? Durante esse processo de formação das rochas sedimentares, as camadas sucessivas, ou seja, as camadas que estão por vir, elas podem cobrir restos de seres vivos. E isso vai transformar o quê? Em fósseis, tá? E durante a formação dessas rochas sedimentares, esses restos de animais mortos, eles ficam lá presos em seu interior. Por isso que a gente chama de fóssil, tá? No final eu vou passar um trabalhinho onde vocês vão fabricar o fóssil de vocês. Vamos passar aqui para o próximo. Aí, galera, a gente tem a formação de uma rocha sedimentar. Nós temos a erosão, ó, sol, chuva, nós temos a erosão, o transporte para outros locais e aqui a parte da sedimentação, ele fica lá paradinho, tá? Exemplo de rocha sedimentar: arenito, que é formada a partir da desintegração do granito, né, onde os grãos de quartzo do granito eles vão formar areia. A areia, as dunas, que não são rochas, são fragmentos dessas rochas. Nós temos o calcário, que é o acúmulo de esqueletos, conchas e carapaças de animais aquáticos rico em carbonato de cálcio. Além de também se formar o acúmulo desses sais de cálcio na água. Tá? Evaporito, que é a rocha formada a partir da evaporação da água do mar, o que vai resultar no acúmulo do sal. Nós temos aí algumas imagens das rochas sedimentares, tá? E vamos passar agora para as rochas metamórficas. As rochas metamórficas são rochas que se formam a partir da transformação, ou seja, da metamorfose de outras rochas. Exemplo: mármore, calcário; gneiss, granito; adósia, agilito, certo? A aparência da superfície da Terra, ela não foi sempre como é hoje. Os fatores que provocam o desgaste das rochas vão modificar continuamente a passagem delas e a paisagem também. Esses processos são bem lentos, tá? Mas ao passar de milhões de anos, a paisagem terrestre vai se modificando de uma forma bem considerável. Rochas que um dia estiveram na superfície podem muitos e muitos anos depois estar debaixo de grossas camadas de sedimentos ou mesmo de lava, né, derramada por vulcões. Então, quando isso acontece, o peso das camadas superiores e o calor, principalmente o calor associado a intensas pressões dirigidas nas zonas em contra as placas litosféricas, vão provocar as transformações das estruturas das rochas. Isso dá origem ao que chamamos de rochas metamórficas. Em nome, essa palavra vem de quê? Metamorfose. Então, isso significa transformação. Então, essa rocha, ela vai se transformar formando outras rochas. Nós temos aí alguns exemplos, tá? O ciclo dessas rochas, onde todas elas vão sofrer alteração do meio, fazendo com que haja a aplicação e a formação de outras rochas, tá? Nós temos aí essa parte. E eu vou dar uma voltada aqui nas rochas sedimentares para ver aqui onde nós temos uma parte do trabalhozinho que eu vou passar para vocês. Então, olha só, gente. Os fósseis e a história da Terra, né? A gente sabe que os fósseis são frequentemente encontrados nas rochas sedimentares, né? Nas suas camadas.
Esse tipo de rocha a gente já sabe também que se formou pelo acúmulo de milhares e milhares de anos em vales, em outras depressões, outras vilas, né, formando esses sedimentos como pó de rocha levado pelo vento e pelos rios. Esses sedimentos se uniram uns aos outros sobre a ação da atmosfera ali daquele local. Então, a ciência que estuda todas as formas de vida que existiram em épocas passadas, que a gente chama que é aquela ciência da paleontologia, esses cientistas eles atuaram nessas áreas, certo? Cascabulhando, olhando tudo e estudando formações sedimentares e estudando o que poderia existir naquela região. Então, quanto mais próximo da superfície fosse encontrado algum registro de algum fóssil, para eles era uma maravilha. Os cientistas eles dispõem de métodos que permitem determinar com razoável precisão a idade da rocha. O trabalho desses cientistas que se ocupam com esse tipo de estudo e evidência de fóssil envolve uma criteriosa análise das evidências do passado do nosso planeta. Então, a história evolutiva do planeta e dos seres vivos aparece de forma bem resumida na apresentação de um fóssil. Então, o que é que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês realizem o fóssil de vocês. Tá? Vocês vão pegar tipo um barro, vou procurar um barro. Vão pegar um esqueleto de um peixe, a coluna dorsal do peixe. Vocês vão pegar um osso de galinha, vocês vão pegar um inseto, vocês vão fabricar o fóssil de vocês e a rocha de vocês, certo? Essa vai ser a nossa primeira aula prática do terceiro bimestre, tá bom? Vocês vão fabricar o fóssil de vocês. Procurem um barro, tá? Procurem um barro. Nesse barro vocês vão pegar ou algum inseto morto, mas que dê pra gente identificar que é um inseto, tá? Ou a coluna de um peixe, que são os espinhos, vão colocar naquele barro, vão fixar com força, um pouquinho de força, para ficar direitinho a formação do objeto que vocês estão colocando. E aí vocês vão fazer esse fóssil de vocês, tá? Aí no caderno vocês vão me dizer o tipo de material que vocês utilizaram e o tipo de animal ou de planta também, certo? Não existe só fóssil de animal e seres vivos, é a parte animal. Vocês também podem pegar uma planta e vocês vão dizer qual é a planta que vocês construíram o fóssil, tá bom? Esse trabalho vai ficar para 15 dias, eu vou dar 15 dias de prazo, gente. É muito tempo, tá? E tem também um trabalhinho que eu vou passar no caderno, ok? Então, vão ser 15 dias o prazo para vocês fazerem o fóssil de vocês, certo? Na próxima aula, na próxima sexta-feira, eu vou aparecer na aula online, para vocês irem me dizendo se vocês têm alguma dúvida, ou então na semana, tá? Vocês vão pegar a minha aula da sexta-feira que vem e vocês vão continuar o trabalho. Eu não quero que atrapalhe a aula de professor nenhum, certo? Então, a gente tá tendo aula hoje, vocês vão construir o fóssil de vocês, certo? Nesse barro, tá, galera? Nesse barro, vocês vão construir o fóssil de vocês. E vocês vão me mandar de hoje a 15, ou seja, tem hoje que a gente está apresentando a aula. Sexta-feira não vou dar aula, tá? Não vou dar aula, não vou nem aparecer. No meu horário de aula, podem continuar fazendo o trabalho. E na outra sexta, aí sim, a gente aparece, vocês vão me passar a questão dos fósseis. E o outro exercício que eu vou passar para vocês, eu vou colocar no grupo. Beleza? Então, a gente fica por aqui pelas rochas sedimentares, pelas rochas metamórficas e pelos tipos de rochas e minerais, certo? Qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato comigo, beleza? Valeu!